Bem-vindas a mais um programa No Salto, um programa feito para você, mulher brasileira que mora aqui nos Estados Unidos e que gosta de entretenimento, papo leve, conversas animadas e assuntos do cotidiano. E hoje, aproveitando esse clima maravilhoso de Valentine's Day, nós vamos falar sobre relacionamentos. Mas um relacionamento leve, um relacionamento baseado na confiança, no amor. Mas eu vou deixar, gente, esse papo aqui para as minhas convidadas. Eu estou hoje com duas psicólogas que vão trazer dicas sobre como construir um relacionamento maravilhoso. Sabe aquele relacionamento do Frejá? Que ele fala: procura um amor que seja bom para mim. Eu vou procurar, eu vou até o fim. E eu vou tratá-la bem para que ela não tenha medo. Quando começar a descobrir os meus segredos, imaginem, meninas, quem é a mulher que não quer um relacionamento tranquilo e leve, como a música de Frejá? Então, para abrir o nosso programa, eu quero que vocês conheçam as nossas convidadas. Uma salva de palmas para elas. Obrigada. Então, eu tô aqui com a Mônica Álvares e com a Grazi Carvalho. Mônica, eu queria conhecer um pouquinho de você. E você também, Grazi, eu queria conhecer um pouco sobre você. Perfeito. Bom, gente, o meu olá, né, para todas, e como foi dito, quem não gostaria de ter esse relacionamento tranquilo, que traga paz, quem de nós não gostaria, né? Então, vou me apresentar, uma leve apresentação. Meu nome é Graziane Carvalho, brasileira, sou do Sul, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, formada em psicologia, administração, tenho pós em gestão de pessoas, e há um tempo aí a gente lida com pessoas de todas as formas. Agora, Grazi, quero uma curiosidade. Casada, solteira, enrolada? Casada. E aí, me conta aqui já uma coisa. Psicóloga consegue dar conta do bereguede todo no relacionamento? Segue ali ou a prática só funciona mesmo para as suas clientes? Não, eu falo da seguinte forma: relacionamento que tem todo o borogodó possível, a gente tira a roupagem de profissional, Pensei psicóloga. Que era tirar a roupa, gente, ó, já também, sabe, né? Também, a minha cabeça, né, aqui já vai. Mas eu acredito que a receita para um relacionamento tranquilo e sereno é único. Ok, mas a gente vai falar disso já. Não vai antecipando para deixar todo mundo ligadinho. Agora a gente vai conhecer a Mônica Álvares. A Mônica, que também é psicóloga, tava me contando aqui, gente, que ela tem um livro, que ela trabalha com gestão de negócios. E breve vocês terão novidade aqui pela comunidade brasileira, tá? Olha só. Fala um pouquinho de você, Mônica. Então, primeiro eu quero agradecer, olá todo mundo, agradecer vocês, Adora, para esse ambiente super simpático, agradecer você, minha colega de profissão que está aqui do meu lado. Eu sou psicóloga com formação em psicanálise no Brasil e nos Estados Unidos. Eu tenho pós em gestão de recursos humanos e mestre em gestão estratégica das organizações. Trabalhei na clínica com saúde mental durante muitos anos e estou aqui na América trabalhando junto à comunidade de imigrantes. Fiz um livro, Isadora, como você disse, que é sobre a inteligência emocional, o poder de transformar a vida das pessoas. Aos pouquinhos a gente vai dando essa pincelada e estou na frente de uma pessoa que tem uma super inteligência emocional, né, gente? Isadora. Com certeza, porque para viver aqui nos Estados Unidos como mulher imigrante e até um tempo atrás mãe solo, porque agora, gente, novidade. Não posso dar spoiler, mas vem coisa boa por aí, tá? Vou passar de senhorita para senhora. Ora só. Maravilha. Mas enfim, gente, aqui no script tem dizendo assim: muita gente acha que o amor precisa ser difícil, que tem que ter briga, ciúme, jogo de poder. Mas será mesmo? E aí? Hoje em dia a gente ouve muito falar que os relacionamentos estão muito assim. A lei da reciprocidade. Se ele me der, eu dou. Se ele não me der, eu não me dou. Eu sou autossuficiente, precisa ter esse movimento de vai e volta. No meu tempo, eu ouvia a minha mãe muito mais dedicada a fazer o relacionamento dar certo, que é aquela parte emocional, do cuidado, do afeto, da atenção, do que o meu pai, que era mais ríspido.
E por incrível que pareça, hoje no meu relacionamento, eu busco de alguma forma replicar aquilo que a minha mãe fazia. Então eu sou estilo Amélia, sabe? Aquela mulher Amélia que gosta de fazer comida, gosta de arrumar casa, gosta de fazer tudo para deixar o maridão feliz. E aí, gente, isso se perdeu ao longo do tempo. O que vocês acham sobre isso? A gente tem visto aí na internet, as pessoas acabam meio que querendo vivenciar os relacionamentos, né? Que a gente fala, os relacionamentos doriana, que são perfeitos. E aí, esse relacionamento perfeito existe? Pode falar. Pode falar, Mônica. Vai lá. Então, Isadora, eu acho que você falou de questões aí interessantes no seu ponto de vista. Primeiro, você teve um modelo familiar afetivo, né? A gente fala de Amélia, mas aí a gente vai falar aqui de exercer a feminilidade. A mulher não pode deixar de ser fêmea, de trazer para dentro da relação o que te é de mais natural, digamos assim, que é essa docilidade, a meiguice, o carinho, o afeto, a harmonia, a inteligência emocional, o sabor, né, dos afetos. A mulher não precisa perder essas questões femininas de cuidar. Exatamente. Agora me tira aqui, me ajuda aqui a entender. As terapias holísticas falam dessa coisa da energia masculina, energia feminina, e que o homem, tanto o homem quanto a mulher, eles têm essa energia. Como é isso para a psicologia? A psicologia entende isso ou é um conceito que... De fato, né, eu acho que a Mônica também pode me ajudar. O homem tem o papel dele no relacionamento e a mulher tem o papel dela no relacionamento, né? Desde lá, os nossos ancestrais, né, se trouxe muito essa questão da feminilidade, mas não tinha o trabalho onde a mulher trabalhava fora, cuidava do filho, fazia o terceiro trabalho, fazia os deveres domésticos, não, era mais simplificado. Né? Verdade. Mas sim, o homem tem o seu papel no relacionamento e a mulher, gente, se a mulher soubesse o poder que ela tem num relacionamento, eu acho que a gente poderia falar horas, dias, meses, né? A mulher, ela foi criada para ter esse poder de conduta. O relacionamento ou dá certo ou não. É 50-50? Mas a mulher é sábia e ela foi feita e criada por Deus e ela tem sabedoria para isso. Agora, me tira aqui uma dúvida. Onde foi que se criou esse mito de relacionamento difícil? Dessas coisas de relacionamento tóxico, com confusão, com ciúme, com disse-me-disse, essas coisas que a gente está acostumado, esses bafafás que a gente está acostumado. E parece, a impressão que eu tenho é que as pessoas se sentem bem em ter relacionamentos mal sucedidos. Porque as coisas acabaram mudando ao longo do tempo, né? Onde justamente o disque, as coisas ruins, né? Infelizmente, elas dão mais, o quê? ênfase, certo? Então, aquela coisa tranquila, legal, aquele que é tudo igual, ficou para trás. Né? Então, tudo que é desenvolto, que dá maré, que dá onda, que dá rebuliço, infelizmente, nos dias de hoje, dá mais o que? Ibope, não é mesmo? Verdade, faz sentido. E muitas vezes eu simplesmente esqueci de ser eu para ver o que a sociedade quer ver em mim, para ver o que as redes sociais estão falando de mim e aquela pessoa que está ali todos os dias comigo, né, para o que der e vier, qual a atenção que eu estou dando a ela? Ou eu estou mais preocupada com aquilo que está lá do outro lado da tela? Então, eu acredito que nesse percurso houve um desequilíbrio. Talvez a Mônica possa também me ajudar nisso. E Bom, assim, Mônica? Pode falar. E assim, Mônica, no consultório, aparecem mulheres com esse desvio assim de comportamento. Ai, eu fui criada como para ser uma dona de casa, mas eu quero ser uma mulher moderna, mas no entanto algo me puxa para trás. Então, querida, Isadora, é importante a gente esclarecer que nós somos seres culturais.
Também. Evidentemente que os modelos familiares, como você disse aí muito bem, né? Você acaba copiando o modelo da sua mãe. A gente tem famílias disfuncionais. Muitas pessoas vieram de famílias disfuncionais. O que seria isso? Famílias onde o que reina não é o afeto, às vezes a ansiedade, a irritabilidade, a agressividade. Essas famílias são disfuncionais. Muitas vezes a pessoa não sabe o que é uma relação harmoniosa, porque ela teve uma história familiar disfuncional e ela não parou para refletir, para pensar, para assistir uma Isadora que está aqui prestando esse serviço dizendo, olha, você pode ter vivido um modelo disfuncional, mas você pode fazer diferente. Você pode deixar a sua feminilidade, a sua doçura, o seu afeto, a sua maneira compreensiva, a sua escuta e a sua fala assertiva dentro da relação. Então, eu acho que podcasts, falar sobre o tema e uma terapia serve para desconstruir modelos que não nos são muito, digamos assim, positivos ao longo da vida. Ou seja, o modelo é aquilo que satisfaz a mulher. O modelo que eu estou dizendo, quando a pessoa vem de uma família disfuncional, ela tende a replicar dentro do relacionamento, um relacionamento igual, porque é aquilo que ela conhece. Ela e ele, né, vamos dizer assim. Mas o importante é que a vida é possível quebrar paradigmas. É possível construir uma relação como a música. Um amor que eu possa falar dos meus segredos e que isso não assuste o outro. Um amor que eu possa falar de mim abertamente e que eu tenha acolhimento. Exatamente, porque a gente fala assim, quer saber o que é um relacionamento? Coma 1 quilo de sal, né? Ele já comeu 1 quilo de sal comigo, então ele sabe. Na verdade, assim, ele já conheceu dos meus segredos, das minhas fragilidades, porque quando eu comecei a namorar com o Allen, no início eu ia toda maravilhosa, a unha sempre estava linda, a maquiagem, tudo bonitinho. Quando a gente passou a morar junto, né? Eu já fui casada uma outra vez, vivi 18 anos, mas hoje é um relacionamento diferente, porque é um relacionamento mais amadurecido. Eu já tenho quase 50, ele tem 55. E aí, meio que esse encanto do início, não é que ele fique quebrado, mas assim, a gente já tá mais adaptado um ao outro e a gente já não tem mais essa característica, tanto desse cuidado exacerbado com a aparência. Isso não significa dizer, tá, gente, que eu fico bagunçada, não, tá? Eu tenho meus pijaminhas de seda, bonitinho e tal. O que eu quero falar é que, assim, hoje, numa relação mais madura, com mais leveza, sem tanta cobrança, eu também me permito ser eu mesmo. Se eu tiver com vontade de sair de tênis, eu vou sair de tênis. Se eu tiver com vontade de sair sem maquiagem, eu vou sair sem maquiagem. E pra ele tá tudo certo. Porque vocês estão vivendo um relacionamento maduro, né? Vocês tiveram 2 vidas, né? Você pegou a sua bagagem, ele pegou a bagagem dele. A minha é pesada, viu? Vocês a minha veio com 2 meninas e 2 gatos. Imagina. Vocês fizeram autoconhecimento disso e vocês transformaram isso em algo melhor, algo leve, algo que tu não precisa de nenhuma barreira ou uma máscara para mostrar quem você é, porque o grande segredo é esse, é você ser autêntica, você ser você. E qual é a tampinha da panela que vai te entender e que vai tornar isso leve? Mas o que vocês fizeram lá atrás? Vocês aprenderam, amadureceram e vocês não colocaram a culpa em ninguém, vocês foram se autoconhecer. Isso dá trabalho, isso requer coragem, não são todas as opção. Pessoas. Nós escolhemos estar juntos. Isso aí. Nós escolhemos, tanto que é engraçado, que a minha história com ele é uma história muito interessante. Nós nos conhecemos através do improvável. Nós nos conhecemos aproveitar aqui, né, o clima de Valentine's Day para falar da minha história de conto de fadas. Nós nos conhecemos num site de relacionamento, no Facebook Dating, né, no Facebook Namoro. E eu tava buscando alguém mais ou menos no perfil dele, a idade, os interesses em comum. Só que eu já tava há um bom tempo buscando.
Então, eu tinha muitas opções dentro dali daquelas pessoas que eu estava conversando, eu tinha muitas opções. Mas teve uma coisa nele que me chamou a atenção, que foi a forma como ele respondeu a minha mensagem e a forma como ele conduziu a conversa. Porque eu falei para ele, vamos trocar telefone? Ele falou, eu acho que ainda não é o momento. Eu acho que a gente precisa se conhecer um pouco mais para que a gente possa partir para essa outra etapa. E daí a gente conversou e eu sou espiritualista. Então, eu sempre que possível faço algumas consultas de cartas de tarô. E eu fiz as cartas de tarô e a irmã dele também lê cartas. E ele pediu para a irmã e deu exatamente o match. E aí, como deu igual, a gente falou assim, não, vamos nos encontrar, marcar um jantar. E assim, gente, ele já chegou com um buquê de rosas vermelhas, já me entregou. E aí a gente já começou ali no restaurante a conversar 3 dias depois, tá? Porque as cartas do tarô, tanto que eu disse que na entrada do casamento eu vou cantar. Você pra mim foi um sol, sabe qual é? Caso no acaso bem marcado em cartas de tarô. Vai ser o tema do nosso casamento. Porque dali nós já saímos como namorados. No meio do jantar ele olhou pra mim e... Você quer namorar comigo? E eu... Aham. E aquela coisa, o amadurecimento. Nesses 3 dias, nós fizemos assim, uma entrevista. Nós perguntamos um ao outro tudo aquilo que eram características que a gente achava que era importante no outro. Ele perguntou isso, eu perguntei aquilo e eu falei, olha, eu tenho 2 filhas. Isso é leve pra você? Eu tenho uma vida assim. Isso é leve pra você? Eu tenho uma vida muito agitada. E quando a gente percebeu, tanto o meu perfil dizia assim, eu estou procurando a tampa da minha panela, a metade da minha laranja, porque eu sou muito lúdica nesse aspecto. E aí deu match. E a gente tá junto, muito feliz, um relacionamento muito leve, sem zero ciúme, zero cobrança, coisas como deixar o celular, fica lá. Isso. Zero cobrança. Confiança, né? Exatamente. Então, assim, hoje, como é que tá aí fora esses relacionamentos, né? Os relacionamentos. Tem esse modelo aí de margarina, aquele modelo estilo Virgínia com Zé Felipe, 3 filhos, uma casa, né? A música de Luan Santana. Hoje eu estou musical. E aí, gente? Isadora, olha só, você trouxe elementos muito importantes. Você foi lúdica, você foi espontânea no seu encontro, você trouxe as suas questões familiares. Assim, ó, porque eu, né? E é assim, intercultural. Eu sou brasileira, ele é americano. Olha que rico. Então, assim, é intercultural, a gente tá... Olha que maravilha. É maravilhoso. Olha, eu tô vendo uma experiência incrível. Mas você foi autêntica, né, Isadora? E talvez foi isso que te levou ao teu sucesso e a pessoa correta. Exato. Na verdade, o seu exemplo, aliás, a gente tem que ter por dentro uma disponibilidade amorosa. Você tem que ter por dentro uma disponibilidade para entrega e para troca. Porque, na real, minha gente, a única coisa que a gente tem para apresentar para o outro é a gente mesmo. É verdade. Com os nossos erros, com os nossos defeitos, com os nossos acertos, com as nossas mazelas, entende? Com a nossa história de vida, seja ela boa ou ruim. Não tem que ter medo. O que muitas vezes acontece é que as pessoas são tão carentes que elas ficam assim, eu quero ser amada, e criam um personagem. Exatamente. Aí vai para um encontro com um personagem que não é ela. E aí demora muito tempo para o outro, seja homem ou mulher, independente da relação, pode ser uma relação homoafetiva também, 2 mulheres, 2 homens, não tem a ver. As pessoas criam um personagem e falam, não, eu vou contar aqui uma história, eu vou criar aqui uma cena, porque eu acredito que esse personagem vai ser amado. Enquanto, na verdade, você, espontânea, com a sua história, com o seu jeito, com os seus ranços, com as suas dificuldades, vai ser amada, vai ser aceita. Porque o outro, ele só precisa de um outro ser humano também. Ninguém precisa de uma imagem fantasiosa, entende? Verdade. E eu acho que quanto mais a pessoa tiver coragem
né, Grazi? Coragem de dizer assim, se despir na frente do outro, ela vai ter boas surpresas. Fala, olha, eu nem sabia que esse meu jeito, que eu me critico tanto, mas por que isso às vezes acontece, sabe, Isadora? É baixa estima, autoestima muito baixa. Autoestima e muito aí, Grazi, baixa. Ela falou de autoestima. Hoje em dia, a gente volta de novo aí para as redes sociais. Isso. A tendência é a gente imitar os modelos. Isso. Mas e aí? Como é que a gente faz para não se deixar levar pelos modelos que a gente vê, ser autêntica? Porque assim, o que eu tenho ouvido é que tá escasso o relacionamento, né? Tá faltando homem, dizem, né? Tá faltando homem no cenário aí, na rua. Tá faltando homem. Você é casada? Não, solteira. Então a gente aqui, ó, Valentine's Day, psicóloga, tá procurando relacionamento? Por que não? O amor está no ar. Exatamente, tem que estar aberto, né? E aí, gente, como é que mistura autoestima, busca por aquele estereótipo do homem perfeito que não existe, né? E aí, como é que... Esse modelo da internet... eu acho que tudo volta lá atrás, no início da nossa conversa, né? Que eu acho que a gente tem que se aceitar em primeiro lugar e se amar em primeiro lugar, certo? O que a internet traz, as redes sociais e os filtros, né? Nós nos tornamos perfeitas, iguais, com a mesma característica, o mesmo traçado, os mesmos cílios, a boca grossa, o rosto angular, mas onde é que está a autenticidade? E eu estou me aceitando? Eu estou me aceitando com o meu tipo alto ou baixo, loira, com essa maquiagem maravilhosa, ou com os quilinhos a mais, ou com as rugas com o passar do tempo, né? Eu posso fazer algo estético, posso, mas até que limite isso eu me aceito, né? Então, acho que fala muito mais de mim do que do outro. O outro está vendendo nas redes sociais algo perfeito, gente. Perfeição não existe. Eu posso colocar um filtro na minha imagem e me tornar Grazi, perfeita. Perfeição não existe, mas a maquiagem perfeita existe. Gente, qual é o nome dela? Aqui nessa maquiagem que a Edione fez hoje. Gente, eu tô me sentindo linda e maravilhosa. Eu amei. Edione Souza, ela tem um salão de beleza em Fall River, mas ela também vai aí a domicílio, nos eventos. Estou sabendo que ontem ela fez a maquiagem do pessoal Como é, Edione? Nova York. Em Nova York, gente, na Nova York Fashion Week. Gente, olha só, a minha maquiadora estava ontem fazendo maquiagem na Fashion Week de Nova York. Então, assim, o filtro tá saindo do Instagram, mas uma maquiagem... Não, com certeza. Eu acho que válido, né? Vale maquiagem. Eu acho que a autoestima vem do nosso cuidado, mas não a sequência de uma perfeição de tudo que se apresenta na internet. A internet tem tudo que você pode imaginar. O que você procura lá? Né? Você procura aquilo que, na verdade, está perfeito, mas por trás ninguém sabe o que acontece. Gostei disso. A internet tem tudo que você pode imaginar. Mas o que você procura lá? O que você procura lá? Então, eu sempre falo, Grazi, para as minhas seguidoras. Gente, vai ler um livro. Vai fazer uma atividade física. Vai fazer uma comida. Sai da internet de ficar olhando a vida do outro, a vida alheia, de ficar ali, ó, quase em tempo real, o outro posta e a gente está ali em tempo real. Vai viver, porque a vida tempo é ouro. Quanto tempo eu gasto comigo, com os meus interesses, com as minhas coisas, né? Isso gera um poder e uma autoconfiança bacana. Né? Eu acho que tem aí, né, então, a gente o equilíbrio, né? A gente não pode deixar de ver que essa sociedade midiática, ela entrega um prazer irreal, né? Ela entrega uma dispersão ali de si mesmo. Enquanto você está admirando a Virgínia, que é uma moça linda, maravilhosa, com a família dela, com a casa dela, mas é dela, não é você. Não. Construa a sua própria história. Perfeito. Se eu fosse falar uma coisa aqui, Isadora,
para todos os ouvintes, e que poderia ser interessante para eles, eu falaria: seja o sujeito da sua própria história. Perfeito. Os modelos que você viu na sua casa, ou na internet, ou na TV, não servem para você, porque você não é aquela pessoa. Você é outra pessoa. Então, seja sujeito da sua própria história. E uma pessoa de valor, né? Você é uma pessoa de valor dentro daquilo que você tem de melhor. Claro! E com certeza existe aí no meio de 7 bilhões de seres humanos na Terra alguém que vai se encantar por você. Com os teus valores, Claro. com as tuas crenças. E o que a gente tem visto E vai aí... dar match. Exatamente, mas o que a gente tem visto por aí é mulher sofrendo por embuste. Por homens que não valem a pena. Olha, eu posso falar uma coisa? Pode, Por deve. favor. Por favor. Eu sou psicóloga e eu vou defender os homens também, porque Tá. são pessoas. Vão defender os dois lados. Eu não vou dizer que o outro não vale a pena, seja homem, seja mulher. Sempre vale. A gente precisa ter uma escuta e saber o que você, indivíduo, procura. Isso é individual. Às vezes a gente fica assim: homem não presta, mulher não presta, esse comportamento A, B ou bom, comportamento A, B ou C, a gente julga muito o outro. Muitas vezes a gente precisa ouvir mais o outro. Você trouxe um exemplo maravilhoso do seu primeiro encontro. Eu posso... Tem uma questão. A grosso modo, normalmente, são as mulheres que passam por esse desafio de serem traídas, de terem essas dificuldades no relacionamento. E quando eu falo assim, tá ali dando atenção pra... Eu não digo no geral, mas existem pessoas que acabam se encantando por aquilo que não vale a pena. Pois é, mas olha só, quando você se conhece e sabe o que procura, quando você conhecer uma pessoa, que seja ela quem for, a pessoa vai ter discernimento. Fala: olha, esse perfil não serve para mim, mas pode dar match muito bem com outra. Porque existem homens perversos, mulheres perversas, existem pessoas adeptas a N práticas e que de repente vivem uma vida muito feliz com aquelas práticas. E tudo bem. O importante é: conheça a ti mesmo, conheça o que é importante para você, quais são os seus valores. Não dá para viver uma vida sem valores, ou viver uma vida de estereótipo, tipo de personagens. Criar um personagem por causa da cultura, por causa da internet, por causa da mídia. Então, procure se conhecer. Procure se conhecer, isso vá para uma análise se você achar que deve, mas converse. Gente, esse assunto dá pano para manga, né? Dá. É um assunto, assim, infinito. Sim, muito. Porque aí tem muitas variáveis, né? Tem as mulheres hoje que estão sofrendo, tem os homens também. E me entendam, tá, gente? Claro. É porque hoje eu trabalho diretamente com mulheres, eu faço parte de um comitê que é de ação e prevenção a mulheres vítimas de violência sexual e doméstica. Então, essa é a realidade que eu vivencio todos os dias. Todos os dias chegam muito mais, porque quando a gente fala de violência doméstica, é um assunto amplo que envolve homens e mulheres. Mas as estatísticas trazem pra gente que a mulher sofre muito mais. Verdade. Então a mulher é muito mais suscetível a isso. Porque a mulher... Pode falar. Porque a mulher, muitas vezes, Isadora, ela é mais carente. Então, ela fica muito vulnerável, né? Não são todas, evidentemente, mas tem um grupo muito grande que ainda não tem uma autoestima baixa, tem uma carência, às vezes tem um modelo familiar, não se enxerga... Repete os paradigmas. Repete, às vezes, ciclos de violência familiar, ou ela, às vezes, economicamente é frágil, é insegura. A minha família... Dificuldade de estudar. Grazi, passou por isso. Por quê? Eu reproduzi o modelo da minha mãe. Olha só. Porque o meu pai era um homem, era o provedor. Mas ele não era um bom marido. Ele não era um bom pai. Embora dizer que ele não era um bom pai, eu não estou dizendo que ele não amava a gente e eu não estou dizendo que ele não era uma pessoa de valor. Mas ele não era uma pessoa, exatamente. Ele não era uma pessoa presente. Eu não lembro nunca do meu pai ter ido na minha escola, porque o meu pai dizia: eu vou cuidar de fazer a provisão, trabalhar para ter as coisas. E minha mãe ficou com a gente com
aquela responsabilidade de escola, de médico, de cuidar da casa. Éramos 5. 5 filhos. E isso, minha mãe tinha sido abandonada pelo meu avô. O meu avô, digamos assim, né? Quando a minha avó morreu, ele casou e ele deu os filhos. E eu repeti esse padrão, porque eu casei com uma pessoa que já me dava sinais de que não era a pessoa adequada, mas eu paguei para ver. Então eu vivi 18 anos, isso não é segredo para ninguém. Eu sempre falo nas minhas palestras, nos encontros, quando eu tenho oportunidade. Eu vivi 18 anos, um relacionamento extremamente tóxico, extremamente abusivo, mas eu não me dava conta. E olhe que eu sempre fui uma mulher intelectualmente acima do nível das mulheres que normalmente sofrem. Mas eu não conseguia. Inteligente, exatamente, autoestima boa, mas tu trazia algo lá de trás. Eu dizia que eu vivia familiar, uma vida dupla, porque em casa com ele era uma coisa e lá fora parecia tudo, era lindo. E ele fazia, né, muitas coisas para fazer de conta que era tudo perfeito, e as pessoas acreditavam. Com certeza. E aí, quando eu consegui quebrar esse ciclo, porque foi muito tempo de terapia, eu conheci as terapias holísticas e isso me ajudaram muito a me entender, a me autoconhecer. Eu fiz uma formação em coach exatamente para trabalhar a inteligência emocional, porque eu precisava. Porque o que eu fiz? Eu repeti o sofrimento depois que eu consegui me separar dele. E você teve que ter coragem, né? Exatamente. Não foi fácil. Não foi fácil. Gente, eu repeti o padrão novamente. Eu terminei com ele e eu conheci outra pessoa e eu repeti a mesma coisa. E aí uma hora eu disse, basta. E aí quando eu me curei, eu disse, nunca mais ninguém da minha família, e hoje somos 2 meninas e 2 sobrinhas, nenhuma delas mais vai passar o que eu passei, porque foi até aqui. Eu já quebrei esse padrão e a partir de agora elas não vão sofrer mais. Isso mesmo. Muito bem. Eu ia te falar, não sei se você sabe, mas você foi a provedora da quebra desse paradigma. Exatamente. Então as tuas próximas gerações, elas vão ser leves. Elas não vão estar ajustadas a esse modelo que não era o modelo ideal, porque você teve a coragem e a ousadia de quebrar tudo isso. E eu já percebo isso no dia a dia e nas escolhas das minhas filhas e das minhas sobrinhas. Hoje eu tenho uma filha de 25, uma sobrinha de 23, uma de 19 e a minha mais nova de 16. E eu já percebo um direcionamento e um posicionamento delas com relação às escolhas para relacionamento que era muito diferente de mim e das minhas 2 Mas irmãs. eu quero pegar um gancho na sua fala, que você disse assim, eu tive a minha inteligência emocional. E aí eu vou falar do livro que eu escrevi, que é exatamente sobre isso. O poder da... tudo pode ser simples. Sim. O poder da inteligência emocional na transformação da vida. Esse é o título e subtítulo do livro. E o quanto é importante as pessoas saberem e aprenderem a conhecer as suas emoções. Quanto é importante as pessoas se reconhecerem, né, no nível de agressividade, de irritabilidade, de alegria, de tristeza, porque quando você domina um pouco as suas emoções, você é capaz de tomar decisões um pouco mais inteligentes, um pouco mais sensatas. Muitas vezes o ciclo de repetição é porque a pessoa não consegue avaliar qual emoção ela está tomada. Por exemplo, muitas vezes essas paixões, né, que te causam uma grande alegria de imediato, a pessoa fica fascinada por uma pessoa que acabou de ver. E por que não dar um tempo? O seu relacionamento foi bem construtivo. Falou, vamos esperar um tempo para trocar telefone. 3 para dias. conhecer. 3 dias. Mas olha, as pessoas não estão esperando 3 minutos. Exatamente. Ao mundo fast, está um mundo de consumo. Muda, né? Um mundo de consumo do outro, né? Na verdade, o que a gente está consumindo? As pessoas estão gritando assim, minha gente. Me ame, pelo amor de Deus. Por favor, me queira. Me ame, pelo amor de Deus. Me salve. Mas eu me amo, eu faço as coisas que eu gosto de fazer. Qual a minha música preferida? Eu coloco ela durante o dia lá. Eu vou fazer as atividades que eu gosto. Eu me construo todos os dias, diariamente. Ou não, simplesmente eu quero ver o que o outro faz, o que o outro está interessado.
não é por aí. A construção da identidade, ela exige coragem, evidentemente, e muito trabalho. Né? Você falou que buscou suas terapias, quando você foi conheceu... Foi um caminho árduo. Foi um trabalho árduo. Então, assim, minha gente, pague o preço. Exatamente. Pague o preço necessário para se conhecer, que depois os benefícios vêm. Falando em pagar preço, muito. O público está aqui perguntando. Então, tem perguntas do público. Gente, sempre que no nosso programa tiver um convidado, você pode enviar as suas perguntas, tá? Independente se o programa já foi ao ar. Maravilha. O convidado pode te responder lá no nosso Instagram. Então, a gente tem perguntas aqui. Ok. Vou perguntar a Grazi. Grazi, como diferenciar um relacionamento leve de um relacionamento frio e indiferente? Que é aquilo que a gente falou no início, né? Os relacionamentos que, sempre cheio de briga, de confusão. Como é que a gente diferencia assim? Quais são os sinais? Eu acho que a primeira coisa é tu observar no dia após dia, né? O leve, por exemplo, a pessoa vai te questionar a todo momento, mas não com aquela cobrança. Já começa um exemplo por aí. Você costuma chegar em casa... Diga. Aquele relacionamento que também não pergunta nada, que tá tudo ok. Não. É assim, tipo, tem que ligar uma red flag? Tem que ligar. Por quê? Porque o amor, ele envolve o cuidado. Então, você não vai fazer nada doentio, mas você vai perguntar sim, porque você se preocupa com o outro. Então, é normal. 5 horas você não chegou em casa, o seu companheiro tá lá, é normal ele te ligar ou te passar uma mensagem. Isso é cuido. Agora você responde dali 15 minutos. Você estava no trânsito, enfim, e ele te contrapôs. Como assim? Você não me atendeu? Deixou uma mensagem de voz estúpida, irritada. Não é uma pessoa que tenha autoconhecimento e sabedoria, né? Porque ela pode pensar do outro, ele está no trânsito, ele vai me responder quando puder. Isso é um relacionamento leve. E a outra pessoa não vai ficar aqui, ó, eu estou no trânsito, mas eu tenho que responder agora, porque essa pessoa vai me xingar ao telefone, ela vai xingar as 3 gerações da minha família. Não. E aí, dá para ter, aproveitando isso, dá para ter leveza em relacionamentos muito longos, relacionamentos de 25 anos, de 30, dá pra ter leveza? Com certeza. E aí, como é que a gente faz assim? Porque eu entendo que depois de 25 anos de um relacionamento, o fogo da paixão já não é igual. Você já conhece tanto o outro, ao ponto de saber exatamente o que o outro tá pensando só no olhar. E aí, como é que a gente... Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. A intimidade, ela é aconchego, ela é aconchegante, ela é acolhedora. O amor, ele não é fogo. O amor é acolhimento, é escuta. O amor não é indiferença. O amor não te cansa. Não. O que te cansa é a paixão, que ela é até patológica. Depois a gente pode falar disso. Faz sentido. Essa coisa de... Hoje a gente nem vai ter tempo para falar de tudo isso, mas a gente vai voltar para falar sobre as patologias do amor. O que vocês acham? Mas o amor, ele mesmo que ele seja muitos anos, mas o amor é duradouro, Isadora. O amor não é uma coisa que você fala assim, esfriou. O amor não tem urgência, né? Não, ele não tem urgência, ele tem uma boa comunicação. A coisa mais importante de um relacionamento é a comunicação. Saber ouvir o outro sem você estar pensando já na resposta, ou julgando, ou contestando. É acolher. A comunicação é a chave de um relacionamento harmonioso. Quando você tiver que falar, que você tenha a espontaneidade, a coragem e a autenticidade de dizer o que você sente. Mas quando o outro estiver dizendo, que você também consiga acolher a fala do outro, deixando o outro também explanar seus sentimentos, falar do que se trata, sem criar já a irritabilidade antes até que o outro termine. Normalmente as relações, elas não são muito harmoniosas, fundamentalmente por causa da comunicação. A comunicação não é assertiva. A pessoa fala numa direção, o outro captura em outra, aí o outro vai rebater já na direção que ele entendeu e não que o outro disse, vira uma confusão.
Gente, a Mônica falou sobre relacionamento, sobre comunicação e sobre acolhimento. E aí, hoje, no nosso quadro Quem Diria, eu tenho uma história. O quadro Quem Diria são histórias reais dentro do tema, que as nossas telespectadoras, elas enviam pra gente, e a gente conta e a gente brevemente aqui comenta, tá? Ok. E a história de hoje é o seguinte: eu sempre acreditei que amar era sinônimo de esforço. Desde o começo do meu namoro com o Diego, eu sentia que precisava provar o tempo todo que eu o amava. Tudo era intenso. Brigas, reconciliações, promessas. Só que isso me desgastava. Um dia percebi que estava sempre cansada e preocupada. Foi quando conheci alguém que me mostrou que o amor pode ser simples, sem cobranças, sem medo de falar o que pensa, sem necessidade de medir cada passo. Isso me fez enxergar que o verdadeiro amor não pesa, não sufoca. Ele acolhe. Ai, E aí eu quero lançar aqui Acolhimento. duas, questões. Como é que a gente perseguir não, chega de ser perseguida. Como é que a gente percebe que o relacionamento, ele passou desse estágio leve para pesado? Atitudes. As Atitudes. Legal. Observem as atitudes, as simples atitudes cotidianas do dia a dia. Uma levantada de voz, por exemplo. Eu estou num relacionamento há 1 ano, tá perfeito, que é a questão da paixão, e em determinada situação, porque todo mundo tem a sua opinião, né? A pessoa levantou a voz contigo em alguma situação e tu, aí tu aceitou, tu não falou sobre aquilo, passou 2 dias de levantar a voz, ela gritou com você. Você também, deve estar estressado, não falou sobre o assunto, na outra semana ele te ofende com palavrões, e aí vai, né? Então, assim, observem a cada atitude, porque não é normal. Daí a gente vai para as patologias, né? Enfim, tem diversas situações, mas não é saudável. Tá, agora a gente vai para um bate-bola, tá? Eu falo aqui uma situação ou uma coisa sobre relacionamento e vocês falam sobre isso com uma palavra, tá? Ok. Relacionamento no ambiente de trabalho. constrangedor. 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 Relacionamento entre pessoas de idades muito diferentes. Por que não? Sem problema. Relacionamento com falta de diálogo. Não dá certo. Não dá certo. Impossível. 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 Relacionamento entre religiões. Complicado. Compreensão. Compreensão. Pessoas são diferentes. Fés diferentes, comportamento. Compreensão. Tem que compreender a escolha do outro. Se compreender, vai. Qual é a principal prática, dica ou conselho para o relacionamento dar certo? Você diz uma, você diz outra. Ok. Uma dica, prática ou conselho para o relacionamento Com dar certo. certeza absoluta, com letras garrafais. Comunicação. A comunicação é fundamental. Comunicação não envolve só palavras, gestos, maneira de ouvir. A escuta na comunicação é fundamental. A escuta enviesada, a pessoa fala uma coisa, você entende outra, a intenção é proteger, você entende que é controlar, está controlando, você entende que é proteção, quer dizer, a comunicação ela precisa ser clara, em gestos, atitudes, palavras, escuta, você tem que ouvir o outro com mais clareza. Comunicação, para mim, é fundamental para que a relação funcione. Legal. Eu acredito que também a autenticidade, né, seja você mesma. Eu acho que isso é fundamental para o sucesso do relacionamento. E eu acho que esse autoconhecimento, né, eu me amar em primeiro lugar, para eu poder transmitir o que eu tenho de melhor. E o que eu tenho de melhor, que eu vou despertar no outro o que ele tem de melhor. Né? Então, isso é mágico, né? Então, assim, o que eu vou despertar no outro se eu oferecer para ele o meu melhor, né? Tá. Então, agora, aproveitando essa deixa das nossas psicólogas, a nossa terapeuta de hoje, no Faça Você Mesmo, Mônica Idalino, vai dar dicas
preciosas para você, mulher, aumentar a sua autoestima, reduzir a sua ansiedade, controlar o medo e vai também dar dicas para manter o equilíbrio entre a vida pessoal e o relacionamento e como evitar que pequenos problemas virem grandes problemas. Então, essas dicas vocês vão assistir agora e elas estarão disponíveis no nosso canal do YouTube. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Mônica Cunha e eu sou psicoterapeuta. E hoje eu quero dar 3 dicas para vocês como manter um relacionamento mais saudável através da comunicação. Se relacionar é algo realmente bem desafiador. Até porque cada cabeça é um mundo, cada pensamento tem uma história por trás, tem uma educação, tem uma família. Então, como a gente pode fazer para ter um relacionamento saudável através da comunicação? Sim, comunicação. A maioria dos relacionamentos estão com problemas e conflitos devido à comunicação. Vou dar 3 dicas simples e fáceis de ajudar na hora dos conflitos. Primeira dica para manter um relacionamento saudável através da comunicação. Estabeleça acordos, limites. Todas as vezes que precisar fazer uma negociação, no trabalho, com amigos, com família, com os filhos, estabeleça acordos. Porque na hora que tiver conflitos e divergências, você vai lembrar, nós temos um acordo, lembra? Você sabia disso, lembra? Vai ficar muito mais fácil resolver os conflitos. Mantenha acordos claros, o combinado não sai caro. Segunda dica, muito importante também. Aprenda a ouvir de verdade, aprenda a prestar atenção, muito mais de que questionar e responder e reagir, é aprender a realmente escutar o que o outro quer dizer. Às vezes o silêncio também fala, então prestar atenção no que o outro quer dizer, independente das suas reações. Nessa vida louca, agitada, em que nós vivemos no automatismo do concordo, discordo, a gente está sempre, eu não concordo, discordo, em vez de simplesmente ouvir, entender, prestar atenção no que o outro quer dizer, vale muito mais a pena de que ficar querendo estar sempre certo. Portanto, aprenda a ouvir. É uma dica infalível. Terceira e última dica, não menos importante. Simplesmente julgue menos e pergunte mais. Você não sabe das intenções do outro. E mesmo que saiba, pergunte qual foi a motivação que levou àquela situação. O que foi que aconteceu? Você pode me explicar? Não com perguntas acusativas, mas com perguntas de verdade, genuinamente querendo entender. Você não tem noção do tamanho das perguntas. Meu filho, o que foi que aconteceu? Marido, o que foi que aconteceu? Meu amigo, me explica isso aqui, o que foi que aconteceu? Você pode me explicar? Por que aconteceu? Você tem ideia? O poder das perguntas resolve muitos problemas. Então, gente, não se esqueçam dessas pequenas dicas. Faça acordos, aprenda a ouvir. E simplesmente pergunte mais. Isso pode resolver muitas questões de comunicação dentro dos relacionamentos. Difícil? Nem um pouco. É bem possível. Basta mudança de hábito, mudança de mentalidade para você conseguir. Um beijo. Se precisar, eu estou aqui. Mas voltando ao assunto. Nós já estamos chegando ao final, infelizmente. O papo tá maravilhoso. Passou rapidinho. Passou bem rápido. Mas eu queria agora a nossa última interação com o público. Que vocês dessem dicas práticas de como você pode ter mais leveza no dia a dia. Mais prática, tipo, convide para um jantar, faça uma surpresa. O que pode melhorar e trazer mais leveza para o relacionamento? A gente pode dar vários exemplos, né? Mas eu acho que o humor entre o casal, ele é espetacular, né? Então, às vezes a pessoa chega estressada do serviço e meio que passa direto por você. Se estende no chão, diz, olha aqui, tô aqui, esqueceu de mim. Isso torna leve, tu vai arrancar um sorriso do teu parceiro. Aquilo talvez vai virar algo mais quente, né? Mas não levar o relacionamento a ferro e fogo. Entrou, não me beijou, não me deu um beijo de cinema. Você não sabe como foi o dia dele. Então essa né? coisa do marido abriu a porta, a mulher já vai falar, porque os meninos foram mal na escola. Tá proibido. Proibido. Corta isso. Relacionamento. Gente, pelo amor de Deus, deixa o seu par abrir a porta, entrar e respirar. Não vai jogando logo todos os problemas. Isso vale pra mulher e pra homem, né? Não vai jogando todos os problemas logo, como é que a gente fala, jogando no ventilador, pra não deixar o outro assoberbado. Aí entra a sabedoria. Né? Falando de dicas práticas, Isadora, você deu aí um exemplo bem legal. Olha, a gente precisa ser um pouco mais polido.
Independente da sua origem, ou condição financeira, ou da sua infância, não importa. Sabe, é muito importante. Tem gente que não tem coragem de pegar um copo d'água para o companheiro ou para a companheira, para o outro. Você mora na mesma casa, tá sentado no sofá, assistindo a televisão junto, vai até a cozinha porque te deu sede. Gente, é de bom tom você virar para a pessoa que está do seu lado, seu marido, sua mulher, olha, você aceita um copo d'água? Porque a pessoa vai lá. E aí, se ela aceita, fala, eu vou trazer para você. Muitas vezes, os casais acham isso um desaforo. Pegar o copo d'água para o outro. Isso é Gestos gentileza, de gentileza. Trazer um copo d'água, servir um café no pires, cortar o pão para o outro. Eu sirvo servir na cama. uma mesa. Eu sirvo café na cama. Olha que Domingo elegante. A gente Olha que reveza. Uma elegante. semana sou eu, outra semana é ele. Se vocês acompanharem lá no meu Instagram, vocês vão ver. Eu sirvo café, coloco flores. É. Inclusive, a Natália Beauty estava falando Que disso. lindo isso. Que ela e o marido, eles têm um ritual. Olha que que é legal. todos os dias alguém traz a água para o outro. Olha que Legal. interessante. Mesmo que eles estejam brigados, chateados. E aí, inclusive, o marido dela falou que ele se espelha muito no exemplo que tem aí, que acho que é um filme, que o velhinho tá chateado com a velhinha e mesmo assim tá chovendo, ele fica com o guarda-chuva, vira a cara, mas mesmo assim o guarda-chuva tá ali Protege protegendo ela. ela. Isso. Então é aquela coisa, independente de como esteja o seu dia, independente de como esteja a relação naquele momento, é importante a gente zelar pelo outro, né? Com Zelar. É tão É bom quando a gente pode. verdade. Nossa, trouxe uma surpresa pra você. Lá em casa mesmo a gente tem assim. Às vezes eu falo, gente, não vou conseguir chegar pro jantar, porque todos os dias eu faço o jantar. Eles ficam me esperando. E às vezes quando eu chego, o El, ele tá na porta da casa, me esperando com aquele tanto de marmita que ele compra. Às vezes eu já comi na rua, olha às vezes já fiz, mas ele bota aquele tanto de marmita e tá ali me esperando. Isso é cuidado. É cuidado, né? E olha só, Isadora, acho que tem uma coisa importante, gente. Nós vivemos uma sociedade do estresse. Todo mundo está ansioso, preocupado com o futuro, com as contas a pagar. Todo mundo, o dinheiro nunca dá. Isso é o da cotidiano de qualquer casal, de qualquer família. Mas o estresse, a agressividade, não pode tirar a sua educação. Você pediu exemplos práticos. Convide o seu marido ou sua esposa, desamera, né? Tanto faz. Faça um jantar em casa. Sim. Sirva a mesa, serve um vinho, põe a delicadeza das coisas, né? A delicadeza do comportamento, ele ameniza. Você pode estar muito estressado, muito irritado, mas olha, é possível você estar estressado e assistir um filme, é gerenciar as emoções. Que a inteligência Porque, gente, eu emocional acho que no é possível. Tem um no comportamento. processo do filme, as emoções vão se acalmando. Você relaxa. Isso é inteligência emocional, vai Exato. abrandando. Porque assim, ó, situações de problemas todos nós temos, mundo gente. tem. Mesmo que ele Se odeie tem os filmes que Exato. você gosta. Porque lá em casa é aquilo, né? A gente tem um relacionamento maravilhoso. Mas nesse quesito, minha gente, pra vocês verem Água que e o vinho. não é perfeito, né? Tem Não. também as dificuldades. Mas meninas, infelizmente, Polido. o nosso assunto vai ficar para outro dia, porque o nosso tempo terminou. Uau, já. E eu quero agradecer a vocês, né, pela participação, por disponibilizarem o tempo de vocês, trazendo esse conhecimento tão rico. E eu quero deixar a nossa mensagem final, que é: hoje entendemos que um relacionamento saudável não precisa ser uma montanha-russa emocional. O amor pode ser Perfeito. leve, pode ser simples e pode ser tranquilo. E acima de tudo deve ser um espaço seguro para ambos crescerem juntos. Se o seu relacionamento pesa mais do que deveria, talvez seja a hora de ajustar a balança. Obrigada às nossas convidadas por estarem aqui. E eu queria saber como que a gente faz para entrar em contato com vocês. Tem Instagram, tem LinkedIn, tem site, telefone. Eu queria que vocês deixassem os contatos de vocês. Claro, podem entrar em contato comigo através do Instagram, é Grazi, arroba Grazi Carvalho Polezelo, ou o meu telefone também está disponível. Eu acredito que a gente está aqui para nos ajudar Passa uns o aos telefone. outros. 774-641-6948. Perfeito. Obrigada a todos.
Então, meu nome é Mônica Álvares, eu tenho Instagram, Mônica Álvares, vocês podem entrar em contato. E também o meu telefone, 774-707-4535. E em breve vou estar trazendo o livro aqui, se a Isadora achar interessante, que é sobre inteligência emocional. E eu acho que tudo pode ser simples e a gente pode simplificar com amor, educação, carinho e acolhimento. Gente, acabou o nosso tempo. Quero agradecer a você, nosso telespectador, nossa telespectadora, por ter estado com a gente. Esse terceiro episódio foi maravilhoso, né, gente? E ó, não esqueçam, tá? Continuem sempre, meninas, no salto. Ah, no salto. No salto. Eu tô no tênis. Mas o salto não precisa ser um salto, pode ser o tênis. E é isso, gente. Obrigado. E nos vemos no 4º episódio. Perfeito. Bye, bye. Bye, bye. Tchau.